Agora tem algo que eu percebi ao longo dos anos morando na Tailândia. Muitos homens estrangeiros chegam aqui pensando que estão apenas vindo para passar férias, mudar de estilo de vida ou talvez viver uma aventura. E então, de repente, em poucas semanas ou meses, eles ficam emocionalmente ligados a uma mulher mais rápido do que jamais ficaram em seus países de origem. Às vezes, ficam profundamente apegados, e não estou falando apenas de homens mais velhos e divorciados. Já vi isso acontecer com caras de 20, 30, 40, 50 anos até a idade da aposentadoria. Homens que eram frios emocionalmente em seus países de origem, de repente ficam emotivos. Homens que tinham dificuldade para namorar, de repente ficam obcecados. E homens que se sentiam invisíveis, de repente se sentem vivos novamente. E por causa disso, a Tailândia se torna mais do que um país. Ela se torna oxigênio emocional. Agora, a explicação fácil que as pessoas dão é: é porque as mulheres são bonitas. Isso faz parte, mas sinceramente, essa é a explicação superficial. A realidade mais profunda é muito mais psicológica do que a maioria das pessoas imagina. Porque muitos homens que chegam à Tailândia não estão apenas carentes sexualmente, eles estão emocionalmente carentes. E muitas vezes eles nem percebem isso, até que alguém lhes oferece calor, atenção, delicadeza, apreciação ou gentileza. Hoje eu quero falar sobre por que homens estrangeiros se apegam emocionalmente tão rápido na Tailândia e por que isso acontece com muito mais pessoas do que qualquer um gostaria de admitir. Então, vamos começar. Vamos começar pela parte desconfortável. Muitos homens no Ocidente são emocionalmente isolados. Antes que as pessoas se irritem nos comentários, não estou dizendo que as mulheres têm vida fácil. Estou falando especificamente sobre a experiência emocional masculina, porque esse é o tema deste vídeo. Muitos homens vivem vidas incrivelmente repetitivas. Acordam, vão trabalhar, voltam para casa, mexem no celular e repetem. Sem comunidade de verdade, sem intimidade, sem afeto, sem apoio emocional. Muitos homens só recebem reforço emocional positivo em 3 situações quando são crianças, no início dos relacionamentos ou quando oferecem algo útil. E só. E com o tempo, muitos homens ficam emocionalmente entorpecidos sem perceber. Eles param de esperar acolhimento na vida. Aí eles vêm para a Tailândia e de repente as pessoas sorriem para eles. Alguém pergunta se eles já comeram. Alguém manda mensagem de bom dia para eles. Alguém parece realmente feliz em vê-los. Agora, para uma pessoa que já se sente emocionalmente saudável, isso pode parecer normal. Mas para alguém que passou anos se sentindo invisível, esse contraste emocional pode ser extremamente intenso. E é aqui que o apego começa, não porque Tailândia seja mágica, mas porque o contraste é poderoso. Um homem faminto não analisa a qualidade da refeição primeiro, ele simplesmente sente alívio. Agora, outro fator enorme é o respeito. Muitos homens estrangeiros se sentem respeitados na Tailândia de maneiras que já não sentem em seus países de origem. Agora é aqui que as pessoas começam a entender muita coisa errado. Respeito não significa superioridade. Não significa que as mulheres tailandesas veneram os homens estrangeiros. Isso é um absurdo total. Mas, culturalmente, a Tailândia costuma ser mais amena nas interações sociais do que muitos países ocidentais. Especialmente nas primeiras interações, as mulheres podem parecer mais pacientes, mais educadas, mais femininas na comunicação, menos confrontadoras inicialmente e mais receptivas socialmente. Para muitos homens ocidentais, isso é chocante porque eles passaram anos vivendo relacionamentos baseados em conflito, sarcasmo, exaustão emocional ou competição constante. Então, quando eles encontram gentileza, confundem o alívio emocional com compatibilidade de alma gêmea. E isso é importante. Alívio e compatibilidade não são a mesma coisa.
Um relacionamento pode parecer emocionalmente reconfortante e ainda assim ser fundamentalmente incompatível a longo prazo. Mas pessoas emocionalmente exaustas raramente pensam com clareza no começo. Elas pensam de forma emocional e os seres humanos ficam incrivelmente vulneráveis quando alguém os faz se sentir seguros. Agora, isso é muito importante. Você ouve constantemente homens estrangeiros dizendo coisas como: ela realmente me escuta, ela se importa, ela se interessa pela minha vida, ela me valoriza. Agora, às vezes isso é genuíno, às vezes é uma questão de cortesia cultural, às vezes é inteligência emocional e às vezes é uma estratégia de relacionamento. Geralmente é uma mistura, mas o mais importante é como o homem se sente. Porque muitos homens em seus países de origem se sentem emocionalmente descartáveis, sentem-se ignorados, criticados, rejeitados, invisíveis, indesejados. E então, de repente, eles conhecem alguém que ri das piadas deles, faz perguntas, demonstra carinho, segura no braço, manda mensagens com frequência, faz com que se sintam importantes. E emocionalmente, isso pode se tornar viciante muito, muito rápido, especialmente para alguém que não sente calor humano há anos. É por isso que alguns homens ficam profundamente apegados depois de apenas algumas semanas. Por fora, parece irracional, mas psicologicamente faz todo sentido. Os caras podem criar laços muito rapidamente quando a privação emocional encontra o conforto emocional. A Tailândia também permite que muitos homens se reinventem psicologicamente. Esse é outro fator enorme sobre o qual ninguém fala o suficiente. No país de origem, um homem pode se sentir preso a uma identidade. Talvez ele fosse divorciado, estivesse com dificuldades financeiras, solitário, socialmente desajeitado, invisível para as mulheres, envelhecendo mal, deprimido ou esgotado. Então ele chega na Tailândia e de repente ele não é mais aquele cara. Ele se torna interessante, exótico, desejado, sociável, aventureiro e passa a ser visto de forma diferente. A Tailândia se torna um botão de recomeço e, psicologicamente, essa sensação é inebriante. Muitos homens não se apaixonam só por mulheres, mas também pela versão de si mesmos em que se transformam na Tailândia. Essa distinção é importante porque, às vezes, as pessoas confundem renascimento pessoal com destino romântico. Isso afeta especialmente os homens mais velhos. E, sinceramente, eu entendo. Muitos homens chegam à meia-idade se sentindo emocionalmente derrotados. Talvez o casamento deles tenha acabado, os filhos cresceram, a carreira perdeu o sentido, a saúde piorou, namorar ficou difícil, a sociedade parou de dar atenção para eles. Então, a Tailândia oferece algo emocionalmente perigoso. Possibilidade. Não é felicidade garantida, mas é uma possibilidade. E a possibilidade é poderosa quando alguém se sente morto por dentro. De repente, eles pensam: talvez a vida não tenha acabado. Talvez eu ainda possa ser amado. Talvez eu possa recomeçar. Essa esperança emocional fica profundamente ligada à mulher que eles conhecem. Às vezes de forma injusta, porque agora ela representa juventude, reinvenção, fuga, redenção e ressurreição emocional. Esse é um fardo emocional enorme para colocar sobre outro ser humano e isso muitas vezes cria um apego instável. Agora, essa parte é importante. Alguns homens se apegam emocionalmente não porque o relacionamento seja extraordinário, mas porque a gentileza em si parece extraordinária para eles. Isso é sombrio quando você para pensar. Uma mulher fazendo comida para eles, perguntando se chegaram em casa bem, ajudando quando estão doentes e demonstrando carinho. Essas coisas deveriam ser normais em um relacionamento saudável, mas, para pessoas emocionalmente carentes, podem parecer demais. E às vezes, os homens começam a criar vínculos traumáticos com cuidados básicos, ou seja, suas feridas emocionais acabam se ligando à pessoa que os conforta.
Isso cria dependência muito rapidamente, especialmente quando o homem já se sente afastado de casa, da família ou da vida que tinha antes. A Tailândia pode, sem querer, amplificar a dependência emocional, porque muitos estrangeiros já chegam psicologicamente desenraizados. Agora, é aqui que as coisas se tornam perigosas, porque pessoas emocionalmente apegadas param de avaliar as situações de forma objetiva. Elas começam a proteger a fantasia. É por isso que alguns homens ignoram sinais de alerta financeiros, inconsistências, manipulação, ciúmes, desonestidade e incompatibilidades óbvias. Porque emocionalmente, perder o relacionamento parece perder a própria esperança. E é por isso que alguns homens toleram situações que jamais tolerariam em seu país de origem. Não porque sejam estúpidos, mas porque o apego emocional muda a percepção, especialmente quando a solidão entra em cena. A solidão faz as pessoas negociarem com a realidade. Agora, vamos ser justos também. Existem relacionamentos genuínos na Tailândia. Com certeza, nem toda mulher tailandesa está manipulando estrangeiros. Nem todo homem estrangeiro tem uma visão distorcida da realidade. Alguns casais realmente constroem vidas estáveis, famílias, laços emocionais profundos e relacionamentos saudáveis. Mas relacionamentos bem-sucedidos geralmente têm algo importante: equilíbrio. Os casais mais saudáveis tendem a ir devagar, manter a independência, comunicar-se honestamente, estabelecer limites, evitar dependência financeira logo no início e conhecer direito à cultura um do outro. E eles também mantêm os pés no chão emocionalmente, e essa é a chave: pés no chão. Porque a fantasia é instável, a realidade dura muito mais tempo. Então, por que os homens estrangeiros se apegam emocionalmente tão rápido na Tailândia? Porque muitos chegam emocionalmente carentes, não fracos, não patéticos, apenas humanos. A Tailândia frequentemente oferece aos homens emoções que não sentiam há anos. Acolhimento, apreciação, atenção, delicadeza, esperança e reinvenção. E quando alguém tem apenas sobrevivido emocionalmente, em vez de viver emocionalmente, esse contraste pode parecer transformador. Mas o importante é o seguinte: nunca confunda alívio emocional com compatibilidade a longo prazo. A fase da lua de mel não é o relacionamento completo. E não importa o quanto algo pareça bom no começo, a verdadeira compatibilidade só se revela com o tempo. Sob estresse, sob pressão, nos conflitos, no tédio, no sacrifício, diante da realidade. É aí que os relacionamentos finalmente se tornam reais, não durante o belo começo. E, sinceramente, isso se aplica em qualquer lugar do mundo, não só na Tailândia. Então, pessoal, sejam honestos. Me contem o que vocês acham nos comentários. Por que vocês acham que tantos homens estrangeiros se apegam emocionalmente tão rápido na Tailândia? E você já passou por isso pessoalmente? Porque eu acho que esse assunto é muito mais profundo do que a maioria das pessoas percebe. E pessoal, neste canal nós vamos abordar muitos assuntos diferentes que espero serão mais úteis para os homens ocidentais. Obrigado por assistir, por favor, não se esqueça de curtir e se inscrever, e eu te vejo no próximo vídeo.